Olá, vamos a mais um vídeo. Agora vamos estudar a operação lógica de negação. É muito comum quando a gente está programando em alguma linguagem, a gente utilizar esse conceito de negação de algum tipo de variável, de algum tipo de pergunta lógica, de uma sentença lógica, e nós, de forma rotineira, iremos precisar fazer negações de proposições. Aí, quando a gente faz essa negação de uma proposição qualquer, é interessante a gente ter a ideia lógica de uma tabela verdade associada a esse tipo de operação lógica que é a negação. Então veja só, com base numa proposição nós temos como negação de uma proposição P a proposição representada por não P. Isso aqui é a parte negativa de uma proposição, cujo valor lógico é verdadeiro quando P é falso e é a falsidade, no caso é F, quando o valor P ele é verdadeiro. Aí você pode até pensar, caramba, que confusão, que complicado isso aqui. Essa definição não ficou tão clara. Mas não, é bem simples. Veja, eu vou fazer a tabela verdade aqui, vai facilitar tudo. A gente tem uma proposição P. Então, se a gente só tem uma única proposição, como a gente já viu, uma única proposição ela só vai ter duas possibilidades de valores. Ou a gente vai ter o valor verdadeiro ou vamos ter o valor falso. Não existe outra alternativa. Aí veja que interessante. Agora a gente vai colocar aqui do lado a parte de negação dessa proposição P. Quando a gente faz a negação de uma proposição lógica, a gente usa esse sinal de tio aqui. Então a gente vai botar P, que significa não P, né? O contrário da proposição P. Então veja, se a proposição ela é verdadeira, a falsibilidade dela, né, a parte negativa de algo que é verdadeiro, obrigatoriamente tem que ser algo falso. Porque a negação de uma verdade é algo falso. A negação de uma falsidade é uma verdade. Então, é o contrário disso aqui. O contrário de uma proposição falsa é uma proposição verdadeira. Pois bem, simples assim. Essa frase, essa definição quer dizer isso. Veja só, quando eu aplico o operador não P, né, que é esse sinal aqui, eu vou ter para o caso de uma proposição falsa, eu vou ter de resultado, após a aplicação desse operador, um valor verdadeiro, que é exatamente esta linha daqui. Está compreendendo aí? Por outro lado, tem aqui, olha, e é a falsidade, né? A falsidade, caso o P seja verdadeiro, ou seja, nessa condição aqui, olha, o P é verdadeiro, eu tenho a falsidade. Olha aqui, eu apliquei o operador de negação e obtive falso. Estou nessa linha. Enfim, isso aqui parece uma coisa bem óbvia que a gente está aparentemente complicando, mas não é nada disso. Isso aqui é apenas uma reflexão, né? Porque a gente, quando está estudando lógica, a gente fica refletindo, fica se desdobrando sobre o óbvio, sobre uma coisa assim bem clara, mas é interessante a gente avaliar isso, porque essas operações lógicas, elas permitem que a gente expanda toda a compreensão e aplicação para as mais variadas áreas. Veja que isso aqui é uma proposição. Uma proposição pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser o candle é de alta. Aí eu vou e boto. Qual é a negação do candle é de alta? O candle não é de alta. Então, por exemplo, o candle é de alta, se for verdadeiro, está aqui. Se eu quiser negar o candle não é de alta, eu coloco esse sinal, o tio P, que é a maneira de eu negar uma proposição verdadeira, partindo do pressuposto que ela é verdadeira inicialmente. Enfim, isso aqui você já entendeu, essa lógica, né, que a gente vai simplesmente inverter o valor da proposição caso a gente use esse operador lógico. Isso aqui é importante porque às vezes a gente vai ter uma variável, por exemplo, uma variável booleana, vou só adiantar aqui para você, uma variável booleana do tipo, aqui vou botar var igual a falso. Aí eu vou querer negar, aí se eu fizer isso aqui, olha, se eu botar o não var, que eu posso até usar uma exclamação, se eu botar não var, isso aqui vai ter agora valor, olha, o valor associado ao não var, que é a mesma coisa que eu fazer isso, ó, não var, esse var agora é igual a true. Então vamos entender aqui a parte lógica por trás desse tipo de observação. Veja só, quando eu boto se não var, eu estou avaliando aqui dentro desses parênteses, quando eu faço uma lógica, colocando alguma coisa dentro dos parênteses, eu estou fazendo aqui uma avaliação. Vamos supor que eu esteja perguntando, se não var, ou seja, se não var, o que acontece? Algo que é diferente de falso, vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Então o valor lógico que está contido aqui é exatamente true. Tá entendendo aí que isso aqui é true? Então se aqui é true, eu vou ter uma estrutura de avaliação que se candeia, né, que se propaga, que continua a partir da estruturação de eu ter entrado aqui dentro. Esse tipo de estrutura lógica é importante a gente entender porque iremos estudar com muita frequência esse tipo de uso aqui.
Olhando aqui de maneira mais teórica, não fica tão fácil de compreender, mas quando a gente começar a praticar, isso aqui vai ficar mais claro e você vai notar a utilidade dessa operação lógica de negação. E aqui, como eu acabei de mostrar para você, é uma dessas utilidades. Vamos ter para a ciência que em breve a gente vai começar a utilizar a linguagem de programação MQL5 e vamos começar a fazer nossas primeiras linhas de códigos. E isso daqui é importante você recordar para que o raciocínio lógico fique bem condensado. Tudo certo? Vamos lá. Aguardo você no próximo vídeo.